Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor esteja sobre você, em seu coração nessa noite. Gratidão a Deus por estar aqui nessa noite mais uma vez e podermos compartilharmos da graça de Deus que tem sido derramada sobre nós. Por falar em graça, eu quero que nessa noite deixar um convite para vocês participarem dos estudos das terças-feiras. Nós temos, toda terça-feira, nós temos ministrado uma palavra. Mas esse ensino que nós temos trabalhado tem trazido assim uma profundidade. Eu não estou falando de conhecimento, irmãos. Eu estou falando de revelação mesmo da parte de Deus. É muito bom nós estarmos aqui, ouvirmos os pastores, ministrarem, entenderem, compreenderem como é que eles entendem aquilo que eles têm passado para nós. Então eu quero dessa forma encorajar você, para que você, em uma dessas terça-feiras, você possa estar conosco aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, amém? É só um convite e um encorajamento que eu deixo da minha parte e tenho certeza de todos os pastores. Nós gostaríamos de ver você aqui, amém? Por esses dias, e eu até já cheguei a falar alguma coisa aqui, mas por esse dia eu acordei com uma palavra, eu diria mais um versículo ou uma palavra mesmo, gritando dentro de mim. Sabe quando você acorda e a primeira coisa que vem à sua mente é algo, e aquilo vem enquanto você não resolve, enquanto você não vai, não lê, não procura entender, você não fica bem. Foi dessa forma. Na verdade, uma palavra começou a me incomodar, e era algo assim relacionado, e eu já até falei aqui, alguns irmãos até fazem eu lembrar aquilo que eu falei, né? Era uma voz que falava sobre direção, sobre ser guiado, algo nesse sentido. A que voz nós temos ouvido? E imediatamente eu associei isso às palavras de Jesus. Porque nós somos assim. Todas as coisas que acontecem conosco, a gente leva para o lado das Escrituras. A gente tenta, pelo menos, associar as coisas à nossa vida com Deus, à nossa vida com Jesus. Não sei os irmãos, mas às vezes as coisas mais comuns, as coisas mais naturais que fazemos, às vezes nós procuramos associar com essa dinâmica de relacionamento com Deus. E é assim que eu tenho procurado viver minha vida. E eu acho que é assim que Deus, quando quer falar alguma coisa no meu coração, é dessa forma que Ele age. Às vezes nas coisas comuns, nas coisas rotineiras. E foi dessa forma que eu entendi que Deus falava e eu fui então procurar entender qual palavra? E a palavra era que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Não ouvirão um estranho, antes fugirão dele. Obviamente, essa palavra foi uma declaração de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, né? Jesus ali faz essa declaração como pastor. Mas não era como um pastor comum, mas como um bom pastor.
E nessa declaração de Jesus, ele se coloca dizendo que ele é o bom pastor. E as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e a conhecem. De maneira nenhuma ouvirão o estranho, antes fugirá dele. E eu então, buscando entendimento, obviamente nós nos alegramos, eu me alegro, quando a gente se depara com a palavra do Senhor, com as palavras de Jesus, e a gente percebe que Deus, Ele quer falar algo diferente para nós. Ele quer falar além daquilo que nós temos compreendido. E isso passa por nós e eu quero transmitir para os irmãos. Aqui nós temos nos esforçado. Essa igreja, e eu posso dizer em nome do ministério, nós temos nos esforçado a aprender com o Senhor para poder transmitir para os irmãos aquilo que Deus tem nos dado. Cada um que vem aqui na frente, cada um que ministra uma palavra, os ministros de louvores, quando eles estão aqui, todos nós, na verdade, nós fazemos parte de um grande rebanho, onde nós temos pastores. Temos o pastor Gilmar, que é o nosso pastor, temos outros pastores que atuam nessa casa, mas nessa noite eu queria falar do pastor maior, do bom pastor, do pastor que dá a vida pelas ovelhas, do pastor que tem chamado as suas ovelhas e tem procurado ser identificados por ela. Mas às vezes são muitas vozes. Eu disse, a gente precisa aprender a identificar as vozes que muitas vezes elas gritam dentro de nós. Elas tomam um lugar. E às vezes a gente acaba se rendendo a essas vozes que soam bem alto. Mas Jesus nessa noite, Ele quer dizer para mim e para você que Ele é o bom pastor e que Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por você e por mim. Por essa razão nós estamos aqui, fazendo parte do seu aprisco, fazendo parte desse grande rebanho. Nessa declaração de Jesus, ele também coloca-se como pastor da ovelha e também como a porta das ovelhas. Só para os irmãos entenderem, Jesus usou essa expressão de aprisco, de porta das ovelhas. E ele, diante daqueles que ele falava, eram autoridades, era uma multidão. E entre a multidão estavam autoridades reais, autoridades religiosas. E no geral, o povo normal, o povo que era simpatizante dele, o povo que caminhava com ele, além dos seus discípulos, existia uma multidão que simpatizava com Jesus. E foi a esses que Jesus se declara como o bom pastor. O pastor das ovelhas, o pastor que tem chamado as suas ovelhas a fazer parte do seu grande rebanho. E fazer parte do rebanho de Jesus não é apenas fazer parte de uma denominação ou fazer parte de uma religião, mas é fazer parte do rebanho de Jesus, é se tornar ovelha de Jesus. Para nós identificarmos se somos ou não ovelhas, é fácil. É só nós
procurarmos saber se nós estamos identificando a voz de Jesus, ou se nós estamos ouvindo os estranhos. Quando Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas, naqueles dias os pastores saíam e levavam o seu rebanho para pastar, e quando ficava muito distante, muito longe da sua casa, para ele não correr o risco de conduzir as ovelhas tarde da noite, havia em lugares cercados, que nem currais, e esses lugares eram alugados para que os pastores deixassem as suas ovelhas ali. Então o pastor, ele chamava as ovelhas entravam nesse curral, que nós chamamos de aprisco, e ali ficava um porteiro. E aquele porteiro, ele ficava de guarda a noite toda, guardando as ovelhas. Mas esse porteiro, ele era assalariado também. E esse assalariado era chamado de mercenário. Ele cuidava das ovelhas, mas ele cuidava das ovelhas por um interesse. Por isso que Jesus fala que Ele é o bom pastor. E por isso que Jesus fala que Ele é diferente com o mercenário. Ele é diferente daquele que recebe salário para cuidar das ovelhas. Porque diz que o mercenário, quando ele vê o perigo chegando próximo das ovelhas, ele foge. Porque na verdade ele é um pastor assalariado, mas que não tem amor pelas ovelhas. Quando Jesus profere essa parábola, ele está dizendo para aquelas autoridades, não somente autoridades religiosas, mas as outras autoridades que ali estavam, que aquela multidão que estava ali vivia como ovelha e não tinham pastores. E os pastores que tinham naqueles dias, que eram para cuidar do povo, eles não cuidavam como um bom pastor. E Jesus então ele se coloca como um pastor, como um bom pastor. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas também, vocês podem entrar por mim. Porque se vocês entrarem por mim, vocês entrarão e encontrarão pastagem para vocês, descanso para vocês. Coisas que um mercenário não dava. Foi esse entendimento que eu tive da parte do Senhor, o qual me mostrou que a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Mestre, é a voz de Jesus. Nós podemos estar aqui celebrando, se alegrando. Precisamos entender que não é somente aqui que o pastor das ovelhas está. Mas o pastor das ovelhas está todos os dias, chamando você pelo nome, te conduzindo, te dirigindo, conduzindo você em segurança, te alimentando, tendo todos os cuidados. Você não está sozinho. Você tem um pastor maior que o nosso pastor Gilmar, maior que o nosso pastorzão, pastor João. Nós temos um pastor chamado Jesus, que está todos os dias tendo um cuidado com você. Amém? Esse cuidado vem do bom pastor. Mas na verdade eu queria nessa noite falar sobre esse rebanho, que também pode ser identificado como multidão. E para isso eu separei um texto aqui para nós lermos. Que na verdade não é um texto, é um versículo. Que está no Evangelho de Marcos,
o capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 34. Amém? E Jesus, saindo, de uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede a multidão para que vão aos lugares e aldeias e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, lhe disse: a nós mesmos de comer. Amém? Jesus, ele olha para a multidão que o seguia. E esse versículo é sequência de um episódio, de um momento em que Jesus viu que a multidão era enorme. E Jesus ali, ele faz um milagre, ele multiplica os pães. O Evangelho de João, no capítulo 6, vai falar as mesmas coisas. O Evangelho de Marcos diz que Jesus, ele olhou para a multidão e teve compaixão dela. Porque viu que eram pessoas, ovelhas sem pastor. O Evangelho de João vai narrar essa história e vai dizer que Jesus, ele multiplicou os pães para mais de 5.000 homens. Ele multiplicou 5 pães e 3 peixes para mais de 5.000 homens. E após Jesus ter feito esse milagre, diz o texto que Jesus entrou no barco e atravessou do outro lado. E logo que ele chegou do outro lado, já havia uma outra multidão à sua espera. E dizia que essa multidão, ela estava ansiosa. Uma multidão, ela estava ansiosa por ver Jesus. E quando Jesus chegou próximo, aquela multidão disse: nós estamos aqui à sua espera. E Jesus olhou para aquela multidão e disse: olha, todos vocês estão aqui, não é porque vocês viram os sinais e creram, mas porque eu dei pão para vocês. Vocês se fartaram de pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Quando nós falamos de rebanho, nós falamos de pastor, nós falamos de alimento, dá a entender que nós estamos saindo de um texto e indo para o outro, mas não é isso. Essa noite eu tenho desejado que Deus fale conosco, nos que diz respeito a entendermos para onde nós desejamos ir, qual direção nós estamos indo, a qual voz tem nos orientado a seguir, qual a motivação do seu coração para estar aqui nessa noite. Você faz parte de um rebanho.
a multidão que seguia Jesus, Jesus chamou de rebanho. E era um rebanho que vivia como se não tivesse um pastor maior, porque buscava outras coisas, ouvia outras vozes, se interessavam por outras coisas. Então foi necessário Jesus, então, falar para a multidão que era necessário não apenas se alimentar do pão, mas se alimentar do pão que Ele tem para dar. Não é que Ele tinha para dar, é o que Ele tem para dar. Hoje nós, como ovelhas, nós temos alimentados de Jesus, amém? Será que o alimento que Jesus tem dado para nós tem sido suficiente para nós não precisarmos mais buscar alimento em outro lugar? Será que Jesus tem sido suficiente para nós? Ou será que nós apenas fazemos parte de uma multidão que se aglomera com o interesse de ver Jesus? Como eu disse, a multidão, às vezes ela era dócil, às vezes ela era hostil, porque era uma multidão. E no meio da multidão, muitas pessoas se identificavam como autoridades, como religiosos, como pessoas que estavam ali porque queria se aproveitar da situação. A multidão se dividia em camadas, e dessas camadas havia aqueles que tinham um coração sincero, que estava disposto a ir aonde Jesus fosse. Nós continuamos fazendo parte da multidão, irmãos. A multidão, ela só é identificada a multidão, e ela assim foi, quando Jesus, ao dizer essas palavras, ele disse para a multidão que a multidão deveria se alimentar de um alimento que ele daria, e que esse alimento iria durar da vida eterna. A multidão se alimou e falou: Senhor, dai-nos então esse alimento, para que a gente não venha ter mais fome. E daí Jesus fala que o alimento que ele tinha para dar para a multidão era a sua carne, e era o seu sangue. E ele diz para a multidão: aquele que de mim se alimenta, por mim vive. Aquele que não comer e não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem não tem parte comigo. E diz que aquela multidão começa então a ir embora. E o que nós aprendemos com isso? É que Jesus quer pessoas que tenham um compromisso com Ele. Pessoas que tenham responsabilidade, pessoas que entendam o que Ele está falando e assumam um compromisso com Ele. Aquela multidão estava ali porque Jesus tinha multiplicado os pães e todos se fartaram. E então Jesus, ele diz que o pão é necessário, mas o mais necessário é o pão que ele tinha para dar. E esse pão, lá na frente ele vai dizer, depois que todo mundo foi embora, porque se escandalizaram, porque ninguém quer ter compromisso com Jesus.
Aquela multidão não queria ter compromisso com Jesus. Queria estar ali, caminhava com Jesus, seguia ele. Aonde Jesus estava, a multidão estava. Mas Jesus queria algo mais próximo, mais comprometedor. E daí a multidão começou a ir embora. E Jesus, vendo que toda a multidão estava procurando o seu caminho, Jesus, ele olha para os seus discípulos e pergunta: se vocês também querem ir? E daí Pedro fala: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E daí Jesus, ele faz então ele transmite algo que todos entenderam. Ele diz: olha, a carne, ela não serve para nada. A palavra que eu tenho vos falado é ela que é o alimento. Então o que Jesus quis dizer é: eu falei que se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Mas saiba que a minha carne e o meu sangue é a palavra que eu vos tenho falado. Porque a palavra que eu vos tenho falado, ela se fará carne em vós, e vocês terão a vida eterna. Então a palavra que nós temos ouvido de Jesus é a palavra que vai permanecer em nós para sempre. De tudo aquilo que nós fazemos nessa vida, irmãos, de tudo aquilo que nós guardamos como lembrança, a coisa mais importante é aquilo que Jesus fala para você, e você entende. Porque Jesus falou que são isso que vai nos julgar no último dia. Aquilo que você ouviu, aquilo que você entendeu, aquilo que você se comprometeu em fazer, aquilo que você entendeu, aquilo que você engoliu como um alimento. É isso que vai permanecer em nós para o resto da nossa vida. Até no dia em que nós estivermos diante do Senhor. Essas palavras que Jesus falou se fará viva dentro de nós. Mas a multidão que estava ali, ela se dividia, como eu disse, entre autoridade, pessoas pobres, entre os simpatizantes de Jesus, pessoas doentes. Eram camadas. E Jesus, quando a gente lê, a gente imagina que Jesus ele se movimentava, mas ele não se movimentava nessa direção e a multidão vinha atrás. Os discípulos, os mais próximos dele, iam abrindo o caminho. E ele ia passando, porque a multidão tomava não somente a frente, mas os lados e a parte de trás. Jesus ficava no meio. E conforme as pessoas enxergavam Jesus, e aí que eu quero dizer para os irmãos, que quanto mais próximo de Jesus, mais comprometido com Ele você vai estar. E nós podemos dividir em círculos, círculo mais próximo e os mais distantes. Existia um círculo mais distante que era aqueles que olhavam Jesus de longe. Talvez os religiosos, talvez aqueles que não queriam apenas saber o movimento que estava acontecendo. Tinha um círculo mais próximo, que eram as pessoas mais simples, os pobres, que eram esses que tinham interesse naquilo que Jesus fazia.
tinha um círculo um pouco mais próximo de Jesus, que eram os doentes, os enfermos, que se encontravam entre a multidão. A esses também tiveram acesso até Jesus. Um círculo mais próximo estavam os discípulos, aquelas pessoas que eram mais próximas de Jesus, que a gente sabe que não era só os 12, era muito mais do que os 12, mas estava ali, cercando Jesus. Quando nós vemos o texto, nós percebemos que há momentos que diz que as pessoas às vezes queriam aproximar de Jesus e os seus discípulos não deixavam, porque eles eram os que estavam mais próximos de Jesus, aqueles que estavam ali cercando Jesus. Para aquela multidão, para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, se aproximar de Jesus era quase impossível, porque era muita gente. E aquela mulher, ela então resolve ir por baixo, se arrastar até onde Jesus estava. Como essa mulher fez, eu não entendo, eu não sei. Ela deve ter sido pisoteada, alguém deve ter chutado, e ela tentou por muitas vezes até chegar até Jesus. Os irmãos entenderem que Jesus ele está no centro. E nós fazemos parte da multidão, a qual Jesus tem olhado para nós e tem nos chamado como ovelha do seu aprisco. E o que é necessário nós entendermos e ouvirmos a voz daquele que nos chama. É interessante que a Bíblia sempre vai falar sobre multidão e sobre aqueles que vencem a multidão, como essa mulher, como o cego que estava ali, a multidão atrapalhava o cego para ter acesso até Jesus. A palavra fala isso. O cego clamava e a multidão falava: fica quieto. A multidão impedia. A multidão, ela... Mas por um momento Jesus ouviu a voz. Não importa onde você esteja. Não importa quantas vezes seja necessário você clamar ao Senhor. Eu já clamei muitas vezes ao Senhor. E todas as vezes eu fui atendido por Ele. Eu tenho certeza que muitos aqui já clamaram ao Senhor no meio de uma multidão, olhando e vendo que seria quase impossível. E quando eu falo de multidão, irmãos, eu falo de diversas circunstâncias ou situações que nós vivemos na nossa vida, que ocupam o lugar da multidão. Mas Jesus, nessa noite, Ele está dizendo para nós que nós somos suas ovelhas e que Ele é o nosso bom pastor. E Ele está dizendo que Ele tem cuidado de nós. Mas nós precisamos aprender a ouvir e identificar a voz do pastor. Nós não podemos ficar sem entender o que realmente nós queremos. É estranho fazer uma pergunta dessa, mas às vezes é necessário nós refletirmos dessa forma. O que realmente nós desejamos? Quais tem sido a nossa real motivação de nós estarmos aqui? E caminharmos, e fazermos o que nós fazemos. Todos nós somos convidados a deixar de fazer parte da multidão e fazer parte
daqueles que são chamados ovelhas do seu pastoreio. Todos nós somos convidados e somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Mas discípulos, às vezes nós precisamos entender que discípulo também não é somente aquele que segue Jesus. Porque a multidão seguia Jesus, mas nem todos da multidão eram discípulos de Jesus. A não ser aqueles que a Bíblia identifica para nós como os discípulos. Nós temos, como eu disse, nos esforçado o máximo aqui. Nos tornamos discípulos para fazermos discípulos. Não discípulo nosso, não discípulo do pastor Gilmar, não discípulo do pastor João, não discípulo da comunidade CCT, mas discípulo de Jesus. Nós temos nos dedicado e aplicado em fazer aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Fazer discípulos, mas sendo discípulo. Porque o discípulo é aquele que ouve e obedece. Discípulo não é aquele que segue somente, mas discípulo é aquele que ouve e tem seus ouvidos atentos para ouvir e coloca em prática tudo aquilo que ele aprende. É isso que nós temos procurado fazer. Essa palavra tem despertado em nós esse interesse de não somente ver Jesus ou ouvir Jesus como uma multidão, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos saber onde Jesus mora. Como um dos que ele chamou, Jesus disse assim para ele: olha, a raposa ela tem as suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. E despertou naquele discípulo o interesse de conhecer Jesus mais ainda e segui-lo. Muita gente desiste de Jesus porque ouviu uma palavra que não gostou. Como aquela multidão, na multiplicação dos pães, quando Jesus disse que eles deveriam comer da sua carne, eles repudiaram e foram embora, porque não gostaram das palavras que Jesus falou. Às vezes, nós ouvimos coisas e a identificamos como se fosse a voz de Jesus. E nos aborrecemos com isso. E às vezes a gente vai embora. Às vezes a gente pede algo para Jesus e Jesus acaba não fazendo. E a gente se aborrece com Jesus. Porque na verdade nós ainda não estamos entendendo que nós somos chamados para ser rebanho. E quando nós nos tornamos rebanho, nós temos um bom pastor que cuida de nós nos mínimos detalhes. E se nós não recebemos aquilo que nós pedimos, não se preocupe. Você pode até se aborrecer, mas não deixe Jesus. Não vá embora. Não dê as costas para Jesus, como muitos fazem. Porque a palavra de Jesus, ela é vida. Só que às vezes, ela é dura de se ouvir.
E às vezes nós preferimos ouvir palavras, vozes, das coisas que nós gostaríamos de ouvir. Mas quando Jesus fala uma palavra, e às vezes a palavra de Jesus, ela vem de encontro com aquilo que nós necessitamos e com aquilo que nós precisamos. Nós sentimos. Porque a palavra, quando nós ouvimos, é para nos confrontar e para revelar o nosso coração, quem nós somos na verdade. Jesus, ele continua chamando a multidão para ser discípulos, chamando discípulos para ser servos e chamando servos para serem amigos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver a nossa vida entendendo que todos os dias nós temos um compromisso com Jesus. Não é uma vez só, mas é todos os dias. Todos os dias nós temos um passo verdejante. Temos águas refrescantes para nós. Jesus tem preparado para nós. Queria estar chamando já. Nós estaremos encerrando aqui já. E o convite que eu faço nessa noite, e é um convite para você, mas também é um convite para mim. Um convite para nós sairmos da multidão, não importa onde você esteja, em que situação você esteja. Há pessoas na multidão que estão tão distante de Jesus, que segue a multidão sem saber o que está acontecendo. Até que alguém falar, não, o que está acontecendo? Não é o carpinteiro, é Jesus. Mas tem gente que anda no meio da multidão sem identificar. Mas aqui o convite que eu faço, eu convido você a sair da multidão, a ouvir a voz do bom pastor, que te chama pelo seu nome, que convida você a sair da posição que você se encontra hoje e começar a fazer parte do seu rebanho. O rebanho de Jesus não falta nada. Que nessa noite você possa se identificar. Eu não sei qual a sua condição nessa noite. Não sei em que camada da multidão você está. Mas que nessa noite você possa ouvir a voz do Mestre. Não importa o que você esteja fazendo, não importa. O mais importante é você ouvir a voz do Mestre. É você ouvir a voz de Jesus nessa noite. Não permita que outra voz tome o lugar na sua vida e te tire de você aquilo que Deus tem procurado dar a você. Quantas oportunidades nós estamos tendo na nossa vida. Amém? É essa a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu creio que
que nessa noite Deus ele tem falado com vidas aqui. Ele tem falado com pessoas aqui. O silêncio da igreja só me mostra, só me revela algo que você ouviu e que você está refletindo em tudo que foi falado. Porque é a palavra de Deus que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida, quando o dia nós estivermos diante dele. Amém? Deus abençoe os irmãos.